Granadas, morteiros, metralhadoras, lança-chamas e armas antitanque. O soldado infante alemão da Segunda Guerra Mundial usou uma imensa variedade de armas pesadas, que você vai conhecer agora. Me diz aqui, você tá buscando um monitor gamer moderno, de alta definição, com um design matador e aquele preço baixo? Eu tenho aqui exatamente o que você precisa. Olha aqui esse monitor gamer Extreme com uma super tela Full HD de 23.8 polegadas que você encontra na loja da Tetrix. Você não vai acreditar no preço desse monitor, cara, porque ele roda a nada menos do que 165 Hz com tempo de resposta de só 1 milissegundo, para você desfrutar da experiência completa dos jogos de tiro. E acredita em mim, porque depois de experimentar um desses aqui, você nunca mais vai querer voltar para uma tela padrão de 60 Hz. E não é só isso não, olha como esse monitor é fininho e tem bordas mínimas, ideais para quem quer jogar ou trabalhar com 2 ou mais monitores lado a lado. Para te conectar, o monitor vem com uma entrada HDMI e outra DisplayPort, além de uma USB para carregamento e também uma saída de áudio. Para completar, o monitor Extreme é compatível com a tecnologia FreeSync, que vai sincronizar as frequências do seu monitor e da sua placa de vídeo e eliminar aqueles erros que aparecem na tela sempre que você joga um game com uma taxa muito alta de frames. O preço desse monitor já é imbatível, mas a sala de guerra também é, e para você comprar ele lá na loja da Tetrix, pode usar o nosso cupom de desconto Sala de Guerra 10 e ganhar mais 10% de desconto nele. Gostou, né? Então corre porque o link tá bem aqui na nossa descrição e agora a gente vai para nossa história. Os pelotões de infantaria do exército alemão na Segunda Guerra Mundial são algumas das mais estudadas formações militares da história, e seu armamento é foco de um grande número de livros e outras referências. Já esmiuçamos as armas leves individuais, como pistolas, fuzis e carabinas que o infante alemão carregou durante o conflito, e se você ainda não viu nosso vídeo sobre o assunto, é só clicar no link aí em cima. Vamos agora listar as principais armas pesadas e de apoio ao típico pelotão de infantaria da Wehrmacht na Segunda Guerra Mundial. Vamos iniciar com uma das armas de infantaria mais famosas e reconhecíveis do século XX, a Stillhandgranate 24, ou granada de mão em haste modelo 1924. Desenvolvida originalmente durante os primeiros dias da Primeira Guerra Mundial para complementar a pesada granada Kugelhandgranate, sendo mais leve, simples, barata e fácil de produzir do que esta. Era constituída de uma carga cilíndrica explosiva de 170 gramas de dinamite, presa a uma haste oca de madeira, por onde passava o seu detonador, preso a uma corda, que emergia por uma abertura na base. O sistema contava com um ignitor de fricção que atrasava a detonação em 4,5 segundos, o tempo que o soldado tinha para lançar a granada para longe. A granada foi amplamente usada durante a Primeira Guerra nas versões 1915, 1916 e 1917, tornando-se muito popular entre os soldados alemães e mesmo entre os britânicos, que a apelidaram de Potato Masher, ou amassador de batatas. Após a derrota alemã em 1918 e a formação da República de Weimar, a Stillhandgranate ganhou uma nova versão em 1924, que diferenciava-se das anteriores essencialmente por ter o diâmetro do cilindro reduzido e o seu cabo levemente alongado, exatamente para facilitar e otimizar um hábito desenvolvido pelos soldados: pendurar a granada no cinto para facilitar sua utilização emergencial. O modelo 1924 original possuía baixo poder de fragmentação e era ineficaz na destruição de blindados e fortificações. Então, o Ministério da Guerra do Terceiro Reich ordenou o desenvolvimento de diversas subvariantes para resolver esses problemas. As novas versões incluíam granadas de treinamento, resistentes ao frio, e granadas de fumaça. A mais relevante modificação do modelo 1924 foi, entretanto, uma improvisação de linha de frente, a Geballte Ladung, ou carga concentrada. Soldados alemães simplesmente desenroscavam o cabo e o detonador de algumas granadas,
e prendiam suas cargas explosivas a uma granada completa, usando corda, tecido ou arame. Até 6 cargas extras podiam ser usadas dessa maneira, potencializando imensamente o poder destrutivo do armamento. Mais tarde, a deterioração do esforço de guerra fez nascer a versão 1943, que teve seu mecanismo bastante simplificado para redução emergencial de custo e tempo de produção, mas ambos os modelos 1924 e 1943 permaneceram em produção e uso até o final da guerra em 1945. Japão, Espanha, China e Suécia usaram e criaram suas próprias versões da Stillhandgranate, espalhando o uso desta granada por conflitos também na região do Pacífico. A metralhadora que acompanhou os pelotões da Wehrmacht em sua fase de vitórias nos primeiros anos da guerra foi a Maschinengewehr 34, popularmente conhecida como MG-34, uma arma sem igual em sua época. Sua criação remonta ao ano de 1929, quando foram iniciados os estudos para a criação de uma Einheitsmaschinengewehr, ou metralhadora universal, uma arma que combinasse a portabilidade de uma metralhadora leve com o poder de destruição de uma metralhadora pesada. Contudo, foi em 1932 que o Ministério da Guerra emitiu um pedido por uma nova metralhadora de uso geral, que substituísse sozinha todos os modelos usados até então pelo Exército. A nova arma teria que ser leve, ter operação simplificada, permitir uma rápida troca de cano, apresentar opção de fogo semiautomático e possuir modos de rajada lento e rápido. A Rheinmetall então apresentou em 1934 o seu modelo, que usava um sistema de refrigeração a ar e disparava a poderosa munição calibre 7,92 por 57 mm Mauser. A MG-34 apresentava a incrível cadência de 900 tiros por minuto, uma característica simplesmente imbatível para a época, e podia ser alimentada por uma fita de munição ou um carregador em formato de tambor. Pesando apenas 12 quilos, era leve o suficiente para ser carregada por um único soldado e podia ser utilizada para cobrir avanços de infantaria, como arma antiaérea e até mesmo por snipers devido ao seu modo de tiro único. A metralhadora acompanhou o soldado alemão desde o primeiro dia da Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939, tornando-se um trunfo para a infantaria da Wehrmacht durante a fase da Blitzkrieg. Mas com o tempo, percebeu-se também que a MG-34 era complexa e sensível após prolongado uso em campo. Ela tinha que ser mantida meticulosamente limpa para funcionar, e seu mecanismo de troca de cano não era tão simples quanto parecia. A arma também usava muita usinagem em sua fabricação, o que fazia dela uma peça de luxo na cada vez mais deteriorante economia de guerra da Alemanha, o que forçou o desenvolvimento de uma substituta mais simples e superior à MG-42. Mesmo considerada complexa e sensível, a MG-34 permaneceu em produção e uso até o final da guerra, particularmente como arma complementar na torre dos tanques alemães, e no fim de sua produção totalizou 577.120 exemplares. A Maschinengewehr 42, comumente conhecida por sua sigla MG-42, foi desenvolvida para substituir sua predecessora, a MG-34, em plena Segunda Guerra Mundial. A simplicidade foi o principal quesito que pautou o trabalho do projetista Werner Gruner ao desenvolver um substituto para a metralhadora padrão do Exército, que ao mesmo tempo não deveria perder as qualidades que a MG-34 já vinha apresentando. O trabalho, na verdade, começou ainda em 1937, quando novos estudos foram encomendados aos maiores fabricantes de armas da Alemanha. Um protótipo denominado MG-39 foi apresentado em fevereiro de 1939 pela Grosspuss, consistindo de uma plataforma muito semelhante visualmente à antiga arma, mas que, embora feito de materiais mais simples e baratos, acabou mostrando-se mais robusto. O protótipo então foi aprovado para a produção de uma série limitada para testes, cujo desenvolvimento prosseguiu lentamente nos 2 anos seguintes. Diversos ajustes foram, entretanto, feitos
neste meio tempo, resultando numa completa modificação do seu visual. No começo de 1942, a produção em massa da arma foi finalmente autorizada, sob a designação MG-42. A sede do general Erwin Rommel por armas inovadoras fez com que os primeiros lotes da nova metralhadora fossem enviados para o deserto do Saara, para uso por seu Afrika Korps, mas pouco depois ela também começou a ser amplamente utilizada em combate contra o Exército Vermelho na União Soviética. A MG-42, na verdade, ampliou a já mítica cadência de fogo de sua antecessora, chegando a inacreditáveis 1.200 tiros por minuto. Tal rapidez fazia com que a metralhadora emitisse um som bastante diferente, em alta frequência, muitas vezes associado a uma máquina elétrica. Um apelido distinto foi o que a arma ganhou dos soldados da Força Expedicionária Brasileira, que a enfrentaram no montanhoso terreno da Itália. Os brasileiros a chamaram de Lourdinha, por seu som parecido com o da máquina de costura elétrica da noiva de um dos soldados, chamada Maria de Lourdes. Nas mãos de soldados determinados, a MG-42 protagonizou ações singulares, detendo forças inimigas imensamente mais numerosas, que se viam incapazes de avançar ante um único atirador alemão operando uma delas, tornando-se uma arma extremamente temida e um símbolo inequívoco das Forças Armadas do Terceiro Reich. Sua produção continuou até o final da Segunda Guerra Mundial, totalizando 423.600 exemplares, mas a arma continuou em uso por diversos países e facções nas décadas seguintes, inspirando também numerosas sucessoras que se encontram em operação até hoje. O morteiro de 80 mm Granatwerfer 34 foi o morteiro padrão da infantaria alemã durante toda a Segunda Guerra Mundial, sendo reconhecido pelos soldados e mesmo pelos inimigos por sua precisão e alta cadência de disparo. Em 1932, o exército encomendou a Rheinmetall o desenvolvimento de um novo morteiro para a infantaria, e após 2 anos de desenvolvimento, a empresa apresentou seu modelo 1934, no calibre 80 mm. A arma pesava 62 quilos e podia ser desmontada para transporte em 3 partes: o bipé, o tubo e a chapa de base. Seu desenho era bastante convencional para um morteiro, com uma manivela de controle de deriva e outra para controle de elevação, bem como uma mira panorâmica montada no controle de deriva para permitir ajustes finos. Seu projétil continha 3,5 kg de explosivos, que apresentavam um alcance efetivo de até 1.200 metros, e uma equipe bem treinada conseguia disparar até 25 vezes por minuto. Seu tubo tinha 1,14 m de comprimento, e em 1941 uma versão mais curta, com tubo de apenas 74 centímetros, foi colocada em produção, para uso por tropas paraquedistas, um modelo conhecido como Granatwerfer 42 Kürzer, ou encurtado. Uma versão maior e mais poderosa, no calibre 120 mm, também conhecida como Granatwerfer 42, foi igualmente colocada em produção a partir de 1943. Até o final da guerra, foram produzidos 75.255 exemplares do morteiro modelo 1934 e um total de 74.336.000 projéteis saíram das fábricas alemãs, com ogivas de alto explosivo, fragmentação, treinamento, fumaça e gás venenoso. O fuzil antitanque padrão do exército alemão na Segunda Guerra Mundial foi o Panzerbüchse 39, a aposta da Wehrmacht para a destruição de blindados pela infantaria leve. As origens desta arma podem ser traçadas até o Mauser 1918 T. Gewehr, o primeiro fuzil antitanque do mundo. Recusando-se a fabricar blindados em grandes números, o alto comando alemão da Primeira Guerra decidiu se
decidiu-se por desenvolver medidas antitanque, e o novo poderoso fuzil no calibre 13.2 mm foi uma delas. Moderadamente bem-sucedido contra os pioneiros tanques anglo-franceses, o T-Gewehr chegou a ter 15.800 exemplares produzidos, e deixou uma herança que foi resgatada no final dos anos 30 pelo arsenal Gustloff-Werke, que apresentou o Panzerbüchse 38, ou fuzil caça-tanques modelo 1938. Uma arma de tiro único manualmente carregada no calibre 7,92 por 94 mm Patronen, podia perfurar até 25 mm de blindagem a uma distância de 300 metros, uma eficácia respeitável para o padrão de tanques utilizado em meados dos anos 30. Seu disparo causava um recuo que deixava a culatra aberta para que o atirador manualmente inserisse um novo projétil e rearmasse o mecanismo. A versão inicial, entretanto, era suscetível a travamentos frequentes, e uma variante chamada Panzerbüchse 39 foi apresentada em 1939, apresentando um mecanismo simplificado e 4 kg a menos de peso total, resultando numa arma de 12,5 kg. Rapidamente entrando em produção em massa, mais de 500 dos seus exemplares foram usados em combate já na Polônia, atingindo seu ápice operacional no ano seguinte durante o ataque à França. Fuzis antitanque, contudo, rapidamente ficaram obsoletos devido à introdução de veículos com blindagem mais espessa. Este fato provou-se irrefutável, especialmente com a abertura dos combates contra a União Soviética, e a produção do fuzil antitanque acabou sendo cancelada ainda em 1941, após 39.232 exemplares manufaturados. As armas permaneceram em uso na linha de frente até 1944, sendo usadas para atacar veículos de reconhecimento levemente blindados ou mesmo casamatas inimigas, mas acabaram finalmente abandonadas por sua total obsolescência. O Flammenwerfer 35 foi o lança-chamas padrão do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial, sendo usado contra inimigos entocados em trincheiras e outros abrigos. Também derivado de antecessores da Primeira Guerra Mundial, o lança-chamas modelo 1935 podia lançar uma labareda até 25 metros de distância do seu operador, uma mistura de gasolina com piche conhecida como Flamel 19, ou óleo flamejante 19. Usava como ignitor uma chama de hidrogênio e permitia até 10 segundos de uso contínuo, sendo usado exclusivamente pelos Sturmpionieren, ou engenheiros de combate, tropas que auxiliavam a infantaria na superação de fortificações inimigas em campo, destruindo-as com lança-chamas e cargas explosivas, sendo particularmente importantes durante a Batalha da França em 1940, na qual destruíram numerosas casamatas que bloqueavam o avanço da Wehrmacht. O modelo 35, porém, era muito criticado por seu peso, considerado excessivo, de 36 quilos. Assim sendo, foi desenvolvido um substituto, o Flammenwerfer 41, ou lança-chamas modelo 41, que pesava vazio apenas 18 quilos, passando totalmente abastecido para 28 quilos. Seu alcance também foi ampliado para 32 metros, e a chama de hidrogênio foi substituída por um cartucho ignitor que funcionava melhor no inverno russo. Até abril de 1945, 64.284 desses lança-chamas foram fabricados. Sem dúvida, uma das mais icônicas armas pesadas da infantaria alemã dos últimos anos da guerra foi o Panzerfaust, ou punho blindado, desenvolvido para enfrentar o novo cenário de rapidamente crescente número de tanques inimigos empregados em campo, especialmente na União Soviética. Em 1942, a resistência do Exército Vermelho e a decadente capacidade alemã em manter ofensivas tradicionais incentivou o pensamento criativo no setor armamentista alemão, resultando no desenvolvimento do Faustpatrone, uma arma antitanque
descartável sem recuo para uso por um único soldado. Com comprimento total de 98,5 centímetros, era constituído de um tubo metálico com uma carga explosiva na ponta, contendo uma ogiva moldada de 400 gramas de explosivos. O tubo contava com uma mira rudimentar e um gatilho que acionava o lançamento da carga, cujos gases eram expelidos por sua parte traseira. A apenas 30 metros do alvo, o operador deveria segurar a arma debaixo do braço, fazer a mira e disparar, descartando o tubo em seguida. A ogiva era capaz de penetrar até 140 milímetros de blindagem, o suficiente para causar danos sérios à maioria dos tanques da época. As primeiras 500 unidades da arma foram entregues em agosto de 1943, rapidamente sendo encaminhadas para a linha de frente, ao mesmo tempo em que uma versão maior, com penetração de 200 milímetros de blindagem, também foi colocada em produção. Essas duas versões foram rebatizadas Panzerfaust 30, o número se referindo ao seu alcance máximo. No ano seguinte, todavia, entrou em produção a versão Panzerfaust 60, que dobrou o alcance máximo efetivo, chegando aos 60 metros, o que permitia melhor proteção ao operador, tornando-se a versão de maior produção. Houve ainda uma última versão, conhecida como Panzerfaust 100, que entrou em produção em novembro de 1944 e tinha um alcance máximo de 100 metros. Sendo extremamente barato e de fácil produção, o Panzerfaust foi também exportado para uso pelos países aliados da Alemanha, com particular destaque para a Finlândia, que usou com muito sucesso contra a ofensiva soviética do verão de 1944 e posteriormente contra os próprios alemães durante a Guerra da Lapônia. A arma também tornou-se um símbolo dos últimos desesperados dias do Terceiro Reich, nas mãos de idosos da Volkssturm e de crianças da juventude hitlerista. No Ocidente, cerca de um terço dos tanques anglo-americanos destruídos durante o período caíram ante o fogo dos Panzerfaust. E em ambiente de guerra urbana, 70% dos blindados eram destruídos assim. Esse sucesso, contudo, não mudou os rumos do conflito para a Alemanha, e no momento de sua derrota final em maio de 1945, 8.254.300 Panzerfausts haviam sido fabricados. O Raketenpanzerbüchse 54, ou caça-tanques a foguete 54, conhecido popularmente como Panzerschreck, foi um lança-rojão antitanque reutilizável dos últimos anos da guerra. Pouco depois de desembarcarem no norte da África em novembro de 1942, os americanos travaram os primeiros combates contra os alemães no oeste da Tunísia, e lá os soldados da Wehrmacht capturaram os primeiros exemplares de uma arma que lhes impressionou: a bazuca. O lança-rojão norte-americano foi levado à Alemanha, onde foi detalhadamente estudado, e após perceberem seu valor, em pouco tempo os alemães desenvolveram sua própria versão. Ampliaram o calibre de 60 mm da bazuca para 88 mm, o que deu à arma alemã o poder de penetrar blindagem muito mais espessa. Os primeiros Panzerschreck, ou matador de tanques, eram constituídos de um tubo de 164 centímetros de onde era disparado o rojão que levava uma ogiva HIT, ou autoexplosivo antitanque, eficaz contra alvos a até 150 metros de distância. Ao contrário da bazuca, cujo escape se extinguia após deixar o tubo, o rojão do Panzerschreck continuava a queimar após ser liberado, o que podia causar ferimentos sérios ao seu operador, que inicialmente foi orientado a vestir máscara e luvas grossas. A partir de fevereiro de 1944, contudo, a arma passou a ser oficialmente fabricada com um escudo protetor, que elevou seu peso total para 11 quilos vazia. Disparar a arma resultava na produção de uma grande quantidade de fumaça, o que acabava facilmente revelando a posição da equipe antitanque, que precisava rapidamente se realocar após o disparo. Essa característica fazia do Panzerschreck uma arma inadequada para disparos
disparo dentro de ambientes fechados, pois seus gases instantaneamente preenchiam o recinto. A partir do segundo semestre de 1944, tanquistas aliados passaram a adornar seus veículos com sacos de areia, toras e seções extras de lagarta, na esperança de diminuir a eficácia dos Panzerschreck. Apesar do conforto psicológico, a física do explosivo tornava tais medidas inteiramente ineficazes contra os rojões. Além da Wehrmacht, o Panzerschreck também foi usado por italianos, húngaros e finlandeses com bastante sucesso, mesmo que no fim a imensa quantidade material dos aliados tenha simplesmente anulado o potencial da arma, e ao final da guerra, 314.895 Panzerschrecks haviam sido fabricados. E aí, gostou da nossa lista? Se você quer que a gente continue com a artilharia antitanque e artilharia de campo do exército alemão na Segunda Guerra Mundial, é só contar pra gente na seção de comentários. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.